Fala, meus amigos e amigas aqui do canal Futebol Net. Hoje vamos falar de Atlético Mineiro e Vasco. Grande vitória do Cruz Maltino dentro do Mineirão. Não deu para o Galo na primeira rodada. Depois da vinheta, tudo e um pouco mais sobre Atlético Mineiro e Vasco. Bom, meus amigos, estamos de volta e agora para falar sobre Vasco e Atlético Mineiro. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. É de graça, você não paga nada e ainda nos ajuda, ok? Mas assim, deixe também seu comentário, isso é muito importante para nós. Então, gente, falando do jogo de ontem, Vasco e Atlético Mineiro e Vasco, partida realizada ontem no Mineirão, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Particularmente falando, eu fiquei muito feliz pela grande partida que proporcionaram Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Fiquei muito feliz pelo retorno do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro, que, diga-se por sinal, é um lugar que o Vasco nunca deveria ter saído. E por que eu falo isso? Sou vascaíno? Não, eu não sou vascaíno, não torço para o Vasco. Eu tenho um clube de coração, acho que ninguém aqui nem imagina quem seja, mas meu clube de coração é o Campinense Clube lá da Paraíba. Mas o vídeo aqui é falando entre Vasco e Atlético Mineiro. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu vim entender um pouco de futebol, eu vi essas grandes equipes brilhando no cenário nacional. Isso era Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Botafogo, Fluminense, Flamengo e por aí vai. Corinthians, Palmeiras, tem tantos outros aí que eu poderia passar o dia falando aqui sobre os clubes que, para mim, deveriam sempre estar na Série A. Então, gente, ontem o Vasco teve um começo de partida avassalador. Eu acho que o mais otimista, se uma pessoa apostasse nessa situação, ninguém iria colocar lá um placar de 2-0 para o Vasco antes dos 10 minutos de jogo. Isso mesmo, 10 minutos de jogo, o Vasco ganhou a partida nos 10 primeiros minutos. Por quê? Logo aos 5 minutos, Andrei Santos, ali naquela bobeira lá da defesa do Atlético Mineiro, ele fazia 1-0 para o Vasco. E aos 10 minutos, Gabriel Peck, num chute errado que se tornou um passe, né? E a bola sobrou ali para o Gabriel Peck, que ele deu uma cacetada em gol, que não deu para o goleiro do Galo, o goleiro do Atlético Mineiro. Porém, já nos acréscimos do primeiro tempo, aí sim, o Maurício Lemos do Atlético Mineiro descontou o placar e foi isso em relação a gols. 2-1 para o Vasco diante do Atlético Mineiro. E um Mineirão muito cheio, quase lotado, né, para a estreia do Atlético Mineiro. E eu gostei porque como foi o jogo? O jogo foi um jogo atípico. A vitória do Vasco, para mim, foi merecida, porque se o Vasco consegue fazer os gols e o Atlético não consegue fazer, então o Vasco mereceu porque soube se defender. E o que me impressiona, eu estava juntando uns dados aqui antes de gravar esse vídeo para vocês, o Atlético Mineiro teve 75% de posse de bola e o Vasco 25%. Eu assistindo a partida, teve momentos, cara, que o Vasco não conseguia segurar a bola no seu campo durante 5 segundos. 5 segundos estava sendo o tempo máximo, que o Vasco roubava a bola, chegava lá na frente, aliás, não chegava nem, ia um pouco à frente. O time do Atlético roubava a bola e lá vinha mais pressão. E no meu entendimento das estatísticas, porque eu fui para um site aqui bem conceituado sobre estatística de futebol, eu achei uns dados assim um pouco mentirosos, sabe? Pouco não, vamos dizer a verdade, muito. O Atlético Mineiro deu 26 chutes a gol, o Vasco deu 7. Desses 26 que o Atlético deu a gol, ele só acertou 10. E o Vasco, dos 7 que deu, acertou 3 ao gol, 2 entraram. Então, eu já sei que o Vasco ali
pela estatística, pela questão de porcentagem, o Vasco está em torno ali de 66, 67% de acerto quando o chute vai ao gol. E também fiquei impressionado com a precisão dos passes, né? Que o Atlético Mineiro teve 87% dessa precisão de passe, enquanto o Vasco 66%. O Atlético teve 14 escanteios a favor e o Vasco apenas 3. Eu achei assim um número um pouco mentiroso. Para a partida que eu assisti, parece que esses números não mostram o que foi verdade. O que foi verdade é que o Atlético teve um grande domínio na bola, mas que na maioria das vezes não assustava o goleiro, que para mim o melhor jogador da partida, o goleiro do Vasco. O Léo Jardim, como eu disse assim, aqui alguns números mentirosos, assim, pela questão da quantidade, mas o Léo Jardim fez algumas defesas, poucas, mas fez algumas defesas milagrosas. Se o Vasco hoje tem os 3 pontos na bagagem, se deve muito ao Léo Jardim, que ele foi muito preciso em algumas saídas de bola, ele foi preciso, teve um lance no segundo tempo, que o Hulk pega de primeira a bola no ar, tudo bem que foi no meio do gol, mas foi uma cacetada, eu não vou dizer a queima-roupa, mas ele teve que ter um reflexo muito rápido para que a bola não entrasse ali e pegasse totalmente de surpresa. Enfim, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro. Para mim, a maior vitória da primeira rodada é essa vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro. E eu digo que é a maior vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro da rodada pelo tamanho das equipes. O Atlético Mineiro, todo mundo sabe, é uma grande equipe, tradicional, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil. Já foi campeão da Libertadores, assim como o Vasco também. Então, são clássicos de tradição e me fez reviver alguns clássicos lá de trás, os anos 80, 90, onde realmente eu via muito futebol realmente jogado. A única coisa que eu lamento é hoje em dia a questão do VAR. É um equipamento que chegou para resolver o futebol no geral, e aqui no Brasil ainda não estão adaptados com o VAR. Ora é impedimento, ora não é impedimento. Tem lances que eu não concordo. Se você é um bandeirinha e você já viu que a bola tem impedimento, para mim, no meu entendimento, a bola não deveria seguir, porque às vezes causa lesão, machuca, pode ocasionar algo maior. Então isso eu sei que só vai ser resolvido quando algum clube grande realmente se prejudicar. Mas fora isso, meus irmãos, eu quero dizer um negócio a vocês. Estou muito feliz pela volta do Vasco à Série A. Isso fortalece o Campeonato Brasileiro. É mais um clube que pode chegar às finais do Campeonato Brasileiro. É mais um clube que torna o campeonato ainda mais difícil. E para mim está de parabéns o Vasco da Gama pela primeira vitória na sua volta da Série B. Então, aos vascaínos, meus parabéns. Ao Clube Atlético Mineiro, meus parabéns. Que partida! Foi um partidaço, cheio de emoção até o último minuto, viu? Então, meus amigos, então é só isso hoje. Amanhã eu vou fazer uma retrospectiva sobre toda a rodada, mas hoje vamos parar por aqui contra Atlético Mineiro e Vasco. E agora vamos acompanhar o Flamengo. Será que o Flamengo vai manter todos os times carioca vencendo na primeira rodada? Porque só falta agora o Mengão.